Ser humaninhos, quinto dia da nossa expedição. Então quem está me acompanhando por aí já sabe que eu estou compartilhando com vocês a minha experiência pelo caminho da fé. Se você é novo, está chegando aqui agora, caiu sem nem saber como, só talvez por uma mesmo coincidência do universo, assiste os outros vídeos para você poder entender um pouquinho dessa história aqui que eu estou contando e bora lá que hoje eu vou contar para vocês o que foi o meu quinto dia no caminho da fé. Gente, vamos lá. Estamos quase na reta final, né? Quinto dia e eu já estava imaginando o que mais pode acontecer comigo aqui, porque, nossa senhora, já aconteceu de um tanto de coisa, né? O que mais teria pela frente. E aí, como eu venho compartilhando com vocês que simultaneamente ao meu estudo Corpo, Mente e Alma, também eu estava alinhada aos chakras, né? O quinto dia chegaria no quinto chakra, que é o chakra laríngeo, chakra da garganta. Então é o chakra da nossa comunicação, né? O que a gente traz para o mundo, toda a nossa fala, como a gente se comunica, principalmente que eu estou fazendo aqui com vocês, né? E eu fiquei super curiosa, imaginando, caraca, o que é isso que vai acontecer aqui comigo no quinto dia. Era um percurso menor do que a gente já vinha fazendo, né? Então, mais ou menos 27 quilômetros que a gente ia fazer de Paraisópolis até a primeira parte de Luminosa. Luminosa, também já vou avisando aí, quem é navegante de primeira viagem, quando vocês estiverem chegando nesse momento, o mundo vai falar para vocês da subida de Luminosa. E quem já fez vai entender também o que eu estou querendo dizer, né? É uma parte bem desafiadora do caminho da fé, é um trajeto bem difícil, principalmente pelas condições até de solo, né? E a gente estava num momento de seca, sem chuva, então a gente tinha um tantão assim, de terra que parecia até meio que uma areia e que pode ser perigoso muitas vezes ter um buraco ali escondido e você pisar e não ver que é um buraco. A bike derrapa muito, até para andar é muito difícil porque você pisa e o pé escorrega, né? E aí meio que teoricamente tinha ficado estipulado, não vamos fazer a luminosa, porque é muito difícil e se for para empurrar bike vai demorar muitas horas, então na hora de Luminosa suba no carro e, né, faça sem a sua bike. Eu nem prestei muita atenção nisso e falei, cara, tem muita coisa pela frente ainda, né, vamos ver o que o universo vai me trazer. E logo no começo a gente fez uma paradinha num ponto ali estratégico que tinha um grupo de peregrinos. E uma das pessoas da equipe de filmagem, né, que estava junto com a gente, ela conhecia um dos rapazes que estava ali e ela foi me apresentar, ela sentiu de me apresentar a um senhor que estava fazendo parte desse grupo, que era o senhor Gervásio. Eu preciso contar muito dele aqui para vocês, porque foi logo um começo assim inusitado e eu fui conversar logo de cara com o senhor Gervásio e a história dele é muito impressionante. Há uns 10 anos atrás ele teve um câncer que quando foi descoberto já estava em metástase e o médico deu para ele menos de um mês de vida, que ele não tinha absolutamente chance nenhuma, né, de continuar vivo. E ele pediu a Nossa Senhora da Aparecida que se fosse direito dele continuar vivo, que ele pedia a ela para que ele continuasse vivo e que como forma de retribuição, a partir daquele momento em diante, ele iria fazer o caminho da fé. Todas as vezes que alguém precisasse dele, ele ia acompanhar essa pessoa. Gente, pois é, né? Quem acredita, quem não acredita nessas histórias de milagre, eis que ele se curou desse câncer, que ninguém achava que tinha possibilidade. E começou então a fazer o caminho da fé. Ele faz o caminho da fé mais de 15 vezes ao ano, ou seja, em algum mês ele faz pelo menos 2 vezes no mês o caminho da fé, com qualquer pessoa que ligar para ele e falar assim, eu preciso que o senhor me acompanhe no caminho da fé, ele sem pensar 2 vezes vai acompanhar essas pessoas. E ele faz até às vezes os trajetos maiores, né, que não são nem saindo de Águas da Prata, de Tambaú, que dá aí um pouco mais de 500 quilômetros, e ele faz o trajeto e ele me contando essa história. E eu falando assim, mas Sr. Gervásio, eu não tô mais aguentando, né? O que eu faço quando eu ver uma montanha ali logo na minha frente para subir? E aí ele olhou para mim e falou assim, cada montanha é uma risada. Quando você vê uma montanha, você começa a dar risada porque você sabe que logo depois vai vir uma montanha de novo, né? E além de tudo isso, ele me contou que há 2 anos atrás,
Ele estava com um grupo de 15 peregrinos e ele era o último, né? Porque ele sempre se preocupa muito, né, com a segurança de todo mundo. Ele estava por último e houve um acidente que um carro pegou uma moto. E aí essa moto atingiu o seu Gervásio. Ele caiu, já estava quase perto de uma cidade, tanto que uma das pessoas da pousada que socorreu, ele ficou em coma um tempo e ele tinha, uma das visões, ele não enxergava direito, ele tinha só uns 20% da visão antes do acidente, tá? Ele sofreu o acidente, ficou em coma. Quando ele voltou do coma, que ele abriu os olhos, ele disse que a primeira coisa foi ele ler escrito hospital e a visão dele voltou 100%. Esse foi mais um dos milagres que o seu Gervásio aí adquiriu ao longo do caminho da fé. E ele segue aí, tanto que você pergunta para ele, quantas vezes que o senhor já fez o caminho? Ele falou, ixi, não sei te dizer não, porque já até perdi as contas. E eu fiquei muito emocionada de conversar com ele, e ele carrega com ele uma cruz em que todas as pessoas que não podem por algum motivo fazer o caminho da fé, mas que querem levar os seus pedidos até Nossa Senhora da Aparecida, elas amarram a sua fitinha na cruz do seu Gervásio e o seu Gervásio leva. E por algum motivo ele olhou para mim e falou assim, eu quero que você amarre uma fitinha aqui na minha cruz, que eu vou levar o seu pedido para Nossa Senhora da Aparecida. E eu ia chegar lá também, mas por algum motivo ele me deixou, né, amarrar. E ele falou assim, eu vou tirar essa fitinha bem devagarzinho, mas eu quero que você leia ela antes de você amarrar. E conforme ele foi tirando, na fitinha estava escrito, eu não desisto nunca. Aquilo ali já mexeu demais comigo, né? E quando eu peguei a fitinha dele para começar a amarrar na cruz, o seu Gervásio, ele começa a fazer uma oração, é a oração de Nossa Senhora da Aparecida, que eu não conhecia, eu nunca tinha escutado. E quando ele começou a fazer aquela oração, eu não conseguia nem mais amarrar. Gente, as minhas mãos tremiam muito enquanto eu estava ali, eu tentava dar um nó e eu não conseguia. E a única coisa que eu ia sentindo era uma energia muito forte que me arrepiava inteira, ia me dominando, o meu coração quase explodindo e o seu Gervásio ali na minha orelha fazendo aquela oração. E eu não conseguia amarrar e eu olhava para ele, ele só fazia assim para mim com a cabeça, do tipo, vai, que você vai conseguir, né? E aí fui que fiz minha amarração ali, agradeci muito ao seu Gervásio, ele olhou para mim e falou assim, vai que tem muito caminho pela frente ainda, né? E é isso que eu continuei, o meu caminho, a gente continuou fazendo, e um pouquinho mais logo ali na frente, a gente parou numa cidade, e a gente pegou um pedaço chamado de Cantagalo, né? É uma cidade que tem ali, e que tem uma descida, um percurso de descida muito famoso, por ser um percurso muito íngreme da descida e muito longo. Então a gente fica muito tempo sem chegar num platô só de descida, né? E nesse dia, só para contextualizar, até para vocês entenderem, o meu namorado que vinha fazendo comigo todos os dias, me acompanhando, ficando comigo, ele sentiu o joelho dele um pouquinho e optou por se poupar nesse dia e não pedalar. Então eu estava literalmente sozinha. E quando chegou nessa descida do Cantagalo, todos os ciclistas, né, ali super speed na velocidade me passaram e eu fiquei por trás. E gente, essa descida para mim, ela me voltou na minha infância. Então eu praticamente assim vi a minha infância inteira, uma infância de uma menina que tinha muito medo de tudo. E que a mãe, né, por um zelo um pouquinho a mais, um pouquinho excessivo, talvez da autoproteção, quis proteger muito e nunca incentivou aquela menininha ali pequenininha a fazer as coisas aí na vida, a se colocar em risco, a entender o que é conduzir sua própria vida. E eu ali, mais uma vez, não tinha outra opção a não ser fazer aquela descida sozinha. Eu não tinha o meu companheiro do meu lado, eu não tinha as pessoas. Se eu parasse ali, ninguém nem ia saber que eu tinha ficado para trás, né? Talvez ia passar 10 horas e aí as pessoas iam notar que algo teria acontecido comigo. E eu fiz aquela descida num misto de força, de vontade, de desespero, de tremedeira, de boca seca. As curvas eram muito fechadas, teve uma curva ali que minha bike derrapou, eu não sei até hoje como que eu não caí, e uma fé, e uma fé, e uma fé em algo que eu não sabia o que que era, e eu só lembrava do seu Gervásio falando na minha cabeça, eu não desisto nunca, eu não desisto nunca, eu não desisto nunca. E quando eu cheguei ao final dessa descida, que foi mais de 5 km só de descida, eu lembro de parar na bike
E o meu choro simplesmente caiu, assim, caiu um choro que a sensação que eu tenho, né, que eu falo, é que foi um choro de alma que estava entalado dentro de mim, desde a minha infância, lá daquela menininha de 2, 3, 4, 5 anos, que nunca pôde se arriscar, que nunca soube o que era ter as rédeas da sua própria vida, que nunca soube o que era confiar na sua capacidade de enfrentar grandes obstáculos, né? E naquele dia, aquela menininha que virou adulta teve a oportunidade de fazer isso. Então eu não tinha a mamãe para eu chamar, eu não tinha o papai para chamar, eu não tinha como recorrer ao namorado ou aos amigos, eu simplesmente tinha eu em cima de uma bike e eu precisava guiar a minha vida, né? Eu precisava conduzir a minha vida até um certo local. E isso para mim eu acho que foi uma libertação, eu falo que foi uma cura dessa criança reprimida, dessa criança insegura, dessa criança que não sabia o que era enfrentar os desafios da vida sozinho, com suas próprias pernas. E ali eu tive que fazer isso em cima de uma bike, né? Então eu digo que nesse dia a bike me ensinou o que é eu segurar as rédeas, né? Sabe quando a gente fala sobe no cavalo e segura as rédeas do cavalo? Eu subi em cima do bike e segurei o guidão da bike e tive que conduzir a minha própria vida até o lugar que eu queria. Então, quando eu cheguei nesse final, eu chorando, tremendo, eu lembro que todo mundo estava ali meio que parado, porque teoricamente era hora de subir no carro, porque ia começar a subida de Luminosa, e eu só lembro de ter olhado para o meu namorado e falado assim, eu vou continuar, eu não vou subir no carro, né? E todo mundo ainda perguntou, Aline, você não vai pôr a bike no carro? E eu lembro de simplesmente ter falado, não, eu vou fazer. E fui, e toquei, e continuei pedalando, e quando começou a chegar essa tal dessa subida, realmente uma subida muito difícil, fisicamente eu estava bem cansada, e eu acho que eu tinha sofrido uma catarse, né, muito forte de adrenalina, emocionalmente falando, eu pedalava chorando, gente, era impressionante, eu estava pedalando e estava chorando simultaneamente e não parava. E quando começou essa subida, eu precisei descer da bike, eu não consegui fazer ela inteira subindo. E aí a parte mais legal também para contar para vocês, aquela pessoa lá, né, que no primeiro dia me convidou a me retirar, a entrar pelo carro, também foi uma pessoa que naquele momento algo de aprendizado ele pode ter passado, porque ele parou ali do meu lado e se compadeceu também a situação que eu estava. Pela primeira vez eu vi essa pessoa descendo da bike e fazendo o percurso junto comigo, né? Perguntou, posso caminhar aqui do seu lado? Eu falei, tudo bem, mas o meu tempo é lento e tal. Aquela pessoa falou, não, eu vou aqui com você. E por algum momento, né, daquele trecho de subida, aquela pessoa foi ali empurrando a bike junto comigo. Eu estava num lugar assim muito alterado até da minha consciência, fisiologicamente, gente, eu não conseguia segurar a minha bexiga, as minhas mãos formigavam, os meus pés formigavam, eu pisava e eu escorregava, eu pisava e eu escorregava, eu não conseguia empurrar a bike, mas eu lembrava do seu Gervásio falando na minha cabeça o tempo inteiro, eu não desisto nunca, eu não desisto nunca, eu não desisto nunca. E foi graças a essa voz, a essa comunicação muito bem feita do seu Gervásio, que eu não desisti naquela subida. E eu sabia que eu estava com exaustão física, mas eu sabia que era outro lugar que ia também me fazer chegar no destino, né, na primeira parte de Luminosa. E uns 200 metros faltando para chegar na parte que a gente parava, que era da pousada da Dona Inês, eu subi na minha bike e eu pedalei, mesmo que por 200 metros, bem pouquinho. Eu lembro ainda de ter um morrinho nesse 200 metros que eu falei, nossa, pode ser piada da vida. Eu fiz os meus últimos 200 metros pedalando, todas as pessoas já estavam lá em cima, né, como de costume, porque isso já virou praxe da minha historinha, mas todas as pessoas já tinham chego e eu lembro de atravessar essa parte, parei, mais uma vez eu caí ao chão e eu lembro num misto, assim, a minha visão ela apagava e ela voltava, mas eu escutava de fundo algumas pessoas falando parabéns, né, que eu tinha conseguido e estavam ali olhando, mas principalmente eu falei para mim mesma, eu não desisto nunca. E isso para mim foi muito forte, saber que independente de qualquer situação que você esteja,
Não desista. Se você tem um sonho, se você tem um objetivo, se você tem uma meta a ser alcançada, não importa. Não vai ser fácil, ninguém disse que vai ser fácil mesmo, mas pessoas ao longo do caminho você vai encontrar. Pessoas que vão estar torcendo por você, você vai ter. E principalmente, você é capaz. Então, quando eu cheguei ali, que eu caí ao chão mais uma vez, eu tive uma crise de choro. Algumas pessoas chegaram até mim falando que estavam inacreditadas com aquilo, porque todo mundo botou fé lá no comecinho que eu não ia dar conta, que eles apostavam, né, o dia que eu ia desistir, o dia que eu ia quebrar, e que a cada dia que passava eu me superava, né? Eu mostrava que eu estava ali ainda no jogo, que eu estava ali na luta, e que se eu tinha escolhido ir para o ringue da vida, eu ia batalhar. Isso não significa que eu ia vencer todos os dias, né? Eu ia cair, sim, alguns dias, algumas lutas eu ia perder, mas o importante é que eu ia levantar daquele chão e eu ia continuar. E isso é estar no ringue da vida, né? Isso é você estar dentro da arena. É você entrar lá e você lutar com o que quer que apareça, caindo, perdendo, levantando. Não é sobre isso, é sobre estar vivo e estar experienciando tudo que a vida traz para você sem desistir a qualquer dificuldade, sem desistir a qualquer obstáculo, porque eu poderia ter desistido lá naquela descida e não desisti, eu poderia ter desistido no começo dessa subida, quando meu tênis escorregou e eu não desisti, porque eu tinha um objetivo a conquistar, que era chegar lá em cima, olhar para mim mesma e falar assim, agora você entendeu o que é ter as rédeas da sua vida na sua mão, agora você entendeu o que é conduzir a sua própria vida. Sim, vão existir pessoas que vão te ajudar ao longo do caminho. Vão existir pessoas que vão te dar uma palavra de apoio, que vão ser um apoio em algum momento, mas é você quem conduz a sua vida, né? Naquele dia, eu conduzia a minha bike. Eu conduzia a minha bike na descida, eu conduzia a minha bike na subida e eu conduzia a minha bike até o destino final, pedalando ali meus 200 metros, pouquinho no finalzinho, mas em cima do meu pedal, falando, quem manda aqui sou eu. Quem manda na minha vida sou eu, não é nenhuma outra pessoa. E com todo esse aprendizado, até do quinto chakra, né, da fala, como é importante a gente ter comunicações produtivas, como é importante a gente ter comunicações que engrandecem as outras pessoas. Então eu tenho encontrado esse Senhor exatamente naquele dia, que comunicou para mim, né, com a voz dele, ele me contou a história dele, ele orou por mim, ele fez o rezo que ele acreditava, ele me disse as palavras dele, ele despendeu 3, 4, 5 minutos do tempo dele para estar olhando nos meus olhos e estar falando aquelas palavras. Isso é uma comunicação assertiva, isso é uma comunicação ligada com o coração, isso é uma comunicação para o bem. Então quantas vezes a gente fala besteira, a gente fala para ofender as pessoas, a gente fala para machucar o outro só porque a gente está com dor e a gente não usa o único dom que foi dado para o ser humano, que é o dom da fala, de maneira produtiva. Então naquele dia eu aprendi o equilíbrio entre a comunicação e o silêncio, porque o seu Gervásio se comunicou comigo através da fala. E todo o resto do percurso eu vim em silêncio, sem voz, sem ninguém ali do meu lado, um ser humano, né, vivo de fato, falando, vai, continua, pedala, ou desiste, para. Eu tive silêncio para conseguir concluir o meu percurso. E de uma forma muito paradoxal, esse foi um aprendizado do dia relacionado à comunicação. Escolha também o que você vai absorver das pessoas. Uma palavra dita, quem escolhe absorver é você ou não. Se fizer sentido, se for bom, se for para o seu crescimento, você coloca dentro do seu coração e você segue adiante. E se alguém se comunicar com você de uma forma destrutiva, que não te enriquece, você nem escuta, deixa com o outro porque não é teu. Então escolha aquilo que você vai absorver do externo e escolha como que você vai se comunicar. Seja impecável com as suas palavras, assim como dizia Dom Miguel Ruiz na filosofia, né, tolteca. Seja impecável com as suas palavras. E mais do que isso, suba na sua bike, ou suba no seu cavalo, ou simplesmente coloque os seus pés no chão. Assume as rédeas da sua vida e saiba que você é o único e capaz de conduzir a sua vida para onde você quer chegar.